Ele me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, falou assim, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Eu sou pior do que você pensa, eu sou frio e calculista. Ele falou assim, espere a poeira baixar e vir atrás de você não vai ter esse filho porque eu não quero. Olá, bem-vindas e bem-vindos novamente a esse canal que eu chamo de Espaço Casa, onde vamos conversar sobre vários assuntos, principalmente os que dizem respeito às pesquisas que faço sobre violência contra a mulher, né? Especificamente a motivação de criação desse canal agora, em junho de 2020, é porque faz 10 anos do assassinato de Elisa Samúdio, em junho de 2010. E este foi o tema central da minha tese de doutorado, desenvolvida no Programa de Memória Social da Unirio, defendida em 2016. Em 2010 eu ainda estava trabalhando nas emissoras de TV, trabalhei até 2014, quando então prestei um concurso e me tornei professora de uma universidade pública, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mas o doutorado começou em 2012 e concluiu em 2016. Este nem seria o tema quando eu submeti o projeto, eu ia falar de uma outra coisa, mas ao longo de 2012, ano em que foi marcado para novembro o julgamento dos acusados pelo assassinato de Elisa, as repercussões do caso estavam muito em alta e eu estava muito envolvida com a investigação desse caso, né? Eu tinha visto como tudo começou em 2010 e ele tinha continuado sendo noticiado ao longo desses 2 anos. Então, a partir de 2013, eu fiz uma mudança de tema e comecei efetivamente a entrar nessa pesquisa de uma maneira muito marcante na minha vida. Inclusive, eu ainda não estudava os estudos sobre mulheres, eu ainda não estava nos estudos feministas, mas evidentemente essa tese ela tem uma proposta feminista pela maneira com a qual o tema é tratado, né? A gente faz uma investigação justamente do machismo e dessa desigualdade de gênero nas notícias, mas foi a partir desse caso que eu me despertei para o que eu realmente quero fazer a mais, continuar fazendo estudos sobre mulheres. Tanto que de 2016 para cá, nos últimos 4 anos, tem sido esse o recorte das minhas últimas pesquisas, motivo também de um pós-doutorado fora do Brasil, em 2018 e 2019, mas essas pesquisas para frente eu vou falar em vídeos futuros. Vamos falar hoje então do caso Elisa Samúdio, que faz 10 anos. A jovem teria sido morta de forma premeditada e com extrema crueldade. O depoimento de um menor participante do crime traz uma versão estarrecedora para o desaparecimento de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno. Ela teria sido esquartejada e seu corpo entregue a cães para ser devorado. Elisa Samúdio foi assassinada em 10 de junho de 2010. As primeiras reportagens na televisão, em jornais nacionais, aconteceram em 26 de junho daquele ano, porque a polícia de Minas Gerais então acatou uma denúncia de que uma mulher havia sido morta no sítio do então mandante de assassinato, como se ficou comprovado depois, né? Goleiro do Flamengo, famoso, todos sabem muito bem quem é. Então, a partir do dia 26 de junho, essa notícia ganha as redes nacionais. Obviamente, esse vídeo não vai conseguir comportar todo o projeto, a tese. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a tese, para aquelas pessoas que tiverem interesse em conhecer mais o trabalho. E também eu queria dizer que minha proposta aqui é investigar como o jornalismo constrói memórias sociais sobre as mulheres no Brasil, e o caso Elisa Samúdio é o mote central da pesquisa, mas ele não está sozinho. Então, eu faço uma análise dos últimos 50 anos, a cobertura de mídia de alguns jornais, naturalmente, selecionados nesse período de 50 anos, porque houve um caso em 1961 de Dana de Tefé e Elisa em 2010. E nesse meio do caminho, eu também vou analisar outros feminicídios, mulheres assassinadas por homens conhecidos seus, namorados e ex-maridos e advogado e um cirurgião, relacionamentos próximos a essas mulheres,
para avaliar, justamente para demonstrar como há uma maneira recorrente da mídia em tratar essas mulheres já mortas. Como que a mídia fala delas? E, portanto, como que se constrói esse imaginário social sobre a mulher. Quem está chegando a esse vídeo agora, eu gostaria de pedir que assistisse o vídeo imediatamente anterior e que eu explico teoricamente os conceitos que serão aplicados nas análises do caso, né? Então, só para dizer para vocês que há uma relação principal entre Dana de Tefé e Elisa Samúdio, 50 anos de diferença de tempo entre os dois casos, e as estratégias de defesa dos acusados dos dois crimes são muito semelhantes. Inclusive, a materialidade desse crime também. Os dois corpos não são encontrados, nunca. Nem o corpo de Dana de Tefé, nem o corpo de Elisa Samúdio. No intervalo entre esses 50 anos, eu também falo do assassinato de Ângela Diniz, em 1976, com 2 tiros na cabeça pelo então namorado, Doca Street. 1981, Eliane de Gramont é assassinada com vários tiros pelo ex-marido, Lindomar Castilho. No ano de 2000, Sandra Gomide é assassinada pelo ex-namorado, Pimenta Neves, com 2 tiros na cabeça. Em 2003, Maria do Carmo é esquartejada em 9 partes pelo cirurgião Farah Jorge Farah. Esses casos são entremeados de Dana de Tefé e Elisa Samúdio. Esses que aconteceram no meio foram selecionados também para ilustrar a cobertura, mas a análise mais profunda ocorre, inclusive a comparação dos casos entre Dana e Elisa, tanto que o título da tese é In Memoriam, entre Dana e Elisa, discursos, imagens e sentidos sobre a mulher. Eu gostaria de ler para vocês, então, um trechinho que abre o capítulo sobre Elisa na tese. As informações que tenho a respeito de Elisa Silva Samúdio me chegaram por terceiros. Os testemunhos, os discursos. Vozes sobre ela publicadas na imprensa são um recorte do que dizem os outros. Eu vou escrever sobre isso, sobre o que dizem de Elisa Samúdio. Fragmentos de uma vida escrito nos jornais, nos telejornais, nos autos de um processo a partir de sua morte. Que pena não tê-la conhecido, não ter tido a oportunidade de entrevistá-la. Por isso, eu peço licença à sua memória para tentar ouvir Elisa e devolver, à medida do possível, a sua voz silenciada. De suas poucas entrevistas gravadas, ouvir mais de uma vez e procurar dar visibilidade ao que permanece escondido. Ao discurso de seus algozes, contrapor o seu pedido de socorro. À violência do homicídio, contrapor seu sorriso de menina com um filho nos braços. Por que eu estou falando em contrapor tudo isso? E aí eu fiz a pergunta no vídeo anterior a esse, que é: qual é a memória que você tem de Elisa? O que chegou para você sobre ela? Porque eu acho que vai ser muito difícil você dizer para mim, e eu também não sei, quais eram os sonhos de uma menina de 25 anos? O que ela queria? O que ela sonhava efetivamente? Do que ela gostava? Quem era ela? Né? Porque o que nós sabemos são os discursos, são as construções que foram feitas a respeito dela pela imprensa e que estão consolidadas no imaginário popular, no imaginário social. Elisa foi à Delegacia da Mulher em Jacarepaguá em 13 de outubro de 2009 acusar o então goleiro do Flamengo, de quem ela esperava um filho, de tê-la
mantido em cárcere durante algumas horas do dia anterior até aquele momento da denúncia, batido nela e tê-la forçado a ingerir substâncias abortivas para perder o bebê. A Delegacia da Mulher acolhe a denúncia, oferece essa denúncia pedindo proteção a ela. Alguns dias depois, a Justiça do Rio de Janeiro nega, uma juíza nega, alegando que Elisa não teria direito à proteção da Lei Maria da Penha por simplesmente ter ficado esporadicamente com o acusado e então querer se valer da prerrogativa da lei para condenar de modo severo o homem que estava sendo acusado de tê-la agredido e forçado a ingerir substâncias abortivas. Este homem, um então goleiro muito famoso no Brasil. Para surpresa de vocês, eu não sei se vocês sabem, mas ela fez exame de corpo de delito, o IML comprovou a agressão e ela ofereceu material para análise para comprovar se havia ingerido ou não as substâncias abortivas, e esse material nunca foi analisado até a sua morte em 2010, quando então a Promotoria Pública solicita o resultado desses exames, e só em 2010, depois de morta, é que se faz o exame e que se comprova que ela tinha razão. Eu analisei muitas reportagens de 2010, quando surge a denúncia na imprensa, em junho de 2010, até março de 2013, quando então, dia 8 de março, simbolicamente, no dia 8 de março, Bruno Fernandes é condenado a mais de 22 anos de prisão e já está em regime semiaberto há algum tempo. Mas eu analiso as reportagens de 2010 até 2013 em 2 jornais impressos e 2 grandes telejornais das 2 emissoras principais de audiência no país, a Globo e a Record, e os 2 jornais impressos, o Extra e o Estado de São Paulo. O Extra porque foi esse primeiro jornal impresso que falou de Elisa, ainda em 2009, e o Estadão porque eu tenho também os outros casos para analisar que foram publicados no Estadão, como Pimenta Neves e Lindomar Castilho, né, também. Então eu pretendo fazer essa relação contínua entre esses 2 jornais, e porque também Elisa morava em São Paulo, e principalmente porque tudo é justificado na tese, foram os 2 veículos que eu tenho acesso ao acervo online. E eu vou falar para vocês como que Elisa foi retratada na primeira reportagem sobre ela, em agosto de 2009, 25 de agosto de 2009, Elisa aparece na capa do jornal Extra com o seguinte título: Má fase de Bruno tem explicação. : ela. Paranaense diz estar grávida de goleiro do Fla, que perde a paz. Essa mulher é maluca? E o tempo todo aponta que ela é um problema extracampo. Elisa aparece pela primeira vez na imprensa como maluca, como responsável pelas derrotas, né? Pelo fato do goleiro estar tomando vários gols nos últimos jogos. E a matéria é conduzida de maneira a dizer que Elisa estava então numa missão de arrancar dinheiro do jogador para sustentar a sua gravidez. E tem um trechinho que eu separei aqui, que eu queria ler porque Vamos lá. De blusa decotada preta, seios fartos à amostra e uma calça justa, parecia ter se arrumado para sair bem na foto, como uma mulher traída que tentava atrair o seu companheiro de volta. Não, gente, não é novela, é jornalismo. Tá escrito assim, desse jeito.
A aventura amorosa pode ser a causa da má fase do jogador. Percebam? Não há, em momento nenhum, uma conotação assim, Bruno vai ser pai, conheça a paranaense que espera um filho do jogador. Não, é tudo horrível, é tudo ruim, ela é um problema, ela é responsável pela má fase. Então você imagina, isso vai repercutindo, isso vai repercutindo, isso vai repercutindo, o jogador a trata como maluca, ele desmente completamente a gravidez. Há um caderno de opinião no jornal e que durante várias semanas, os leitores escrevem que ela é uma Maria Chuteira interessada em dinheiro, que devia arrumar um trabalho. Isso vai crescendo. Nós estamos em agosto de 2009, quase um ano antes do assassinato. Então, eu também faço nesse trabalho uma análise tanto do discurso verbal quanto do não verbal, que são as imagens. E para esse discurso não verbal, como no discurso verbal eu vou falar de memória discursiva, ou seja, quais sentidos são atribuídos no nosso imaginário, na nossa memória, a partir dos discursos ditos agora, que nos remetem ao passado. Eu falei disso para explicar um pouquinho no vídeo anterior. Então, por exemplo, o que significa dizer Maria Chuteira? O que significa uma mulher maluca? O que significa uma mulher traída em busca de... Tem um título de uma reportagem que é Vaidosa e Ciumenta, né? O que essas escolhas discursivas, na verdade, o que elas nos atribuem? O que é que vem embutido no sentido das escolhas dessas palavras para descrever Elisa? Que memórias suscitam esses comentários? E aí como foram vistas as mulheres ao longo dos 50 anos, como eu falei no início aqui do vídeo. E eu vou analisar também o que dizem as imagens escolhidas para retratar Elisa. Essa descrição dos seios fartos, né? E a escolha que se faz das imagens que vários veículos de comunicação vão utilizar a respeito dela. E aí eu vou chegar num conceito que é do mesmo autor, do Jean-Jacques Courtine, o mesmo que eu venho trabalhar memória discursiva. Ele está aplicando nos seus estudos conceitos de análise do discurso que possam ser entendidos também na interpretação de imagens, e esse conceito principal se chama intericonicidade, que seria justamente... Intericonicidade seria justamente as memórias de imagens que uma imagem nos remete. Então, se você vê uma mulher numa imagem... A publicidade está aí para isso, né? A gente sabe muito bem que tem anúncio de prédios de condomínio como mulher de biquíni. Então, o que isso quer dizer? Então, quando você tem, de propósito, a escolha de uma imagem específica para retratar alguém, quais imagens de memória suscitam no seu pensamento sobre essa mulher, por exemplo? Então, vou pular para o desaparecimento de Elisa em junho de 2010 e posteriormente se soube o assassinato. Na primeira reportagem em televisão do Jornal Nacional e também do Jornal da Record, eu analiso as duas emissoras, né? E aqui não se trata do julgamento das emissoras, não tem nada disso aqui. É uma tese crítica com instrumentos críticos, teóricos, embasados em memória e discurso. Não se trata de nenhuma outra discussão. Nas primeiras reportagens, as duas emissoras tiveram um comportamento um pouquinho diferente em relação às imagens de Elisa. Veja, Elisa foi chamada de estudante e jovem nessas primeiras matérias. Em seguida, a repercussão do caso, ela passou a ser chamada de ex-amante, de amante, de atriz de filme pornô, carregados de sentidos esses conceitos, não é? É preciso interpretá-los, conhecê-los e interpretá-los, porque são uma questão de escolha para se falar de alguém. Mas vamos falar das imagens. Na primeira reportagem, estava se falando do desaparecimento de uma jovem de 25 anos,
E a imagem que o JN tem sobre Elisa é essa, que é um enquadramento da delegada de Contagem vendo umas fotos das redes sociais de Elisa no computador. Quer dizer, nenhum telespectador vai conseguir ver o rosto de Elisa e saber quem é direito por essa imagem de um pouco mais de 2 segundos que aparece na reportagem, né? Já no jornalismo da Record, nós temos 5 imagens de Elisa, 5 fotos de Elisa já em primeiro plano, quer dizer, não intermediadas por uma imagem de computador. E essa imagem vai aparecer muitas vezes. Elisa de biquíni numa piscina, com destaque aí para o seu corpo. Notadamente, essa foto foi tirada com algum propósito. Arrisco a dizer que talvez tenha sido uma daquelas sessões de fotos para o campeonato Musa do Brasileirão, concurso, né, de Musa do Brasileirão, do qual ela participou. Há informações sobre isso, há outras fotos sobre isso. Então essa foto teria um contexto, se foi tirada para esse concurso. Independente de qual contexto foi tirada, ela está numa piscina de biquíni. Óbvio, as pessoas estão de biquíni. Mas essa foto ela é usada recorrentemente. E a gente sabe que existe uma série de outras imagens dela, né? Então a escolha por imagens determina como você quer que essa pessoa seja lembrada. E eu destaco aqui essa outra foto de Elisa de costas, porque teve um movimento, teve um enquadramento, um movimento de câmera que começa de baixo para cima, vai filmar de baixo para cima, mostra a bunda da pessoa até chegar ao rosto de Elisa. É uma fotografia, nem em quadro parado ela entrou foi feito um movimento de câmera na edição para que mostrasse de baixo para cima. O que se quer com isso? O que se quer com isso numa matéria em que diz que essa mulher está desaparecida e que o suspeito principal de seu desaparecimento é esse goleiro famoso? O que se pretende com esse movimento de câmera de baixo para cima? São essas questões, entre outras tantas, que eu faço, né? Entre muitas. Esta imagem de Elisa com o bebê no colo não é a imagem escolhida pelos veículos de comunicação para falar dela. Não é. Não é a imagem mais recorrente. Uma mãe, uma jovem mãe de 25 anos, não é uma escolha discursiva para se falar de Elisa pelos principais veículos de comunicação. E aí eu pergunto a vocês, qual é a imagem de memória que suscita em você quando você vislumbra essa cena? Elisa poderia ser uma conhecida sua, sua irmã, sua prima, uma parente com um bebê no colo, uma jovem com seu filho nos braços. Remete a uma imagem milenar da mãe com o filho. Na cultura renascentista, uma imagem correu o mundo, ficou muito famosa, está nos principais museus, de um artista italiano chamado Rafael Sanzio, que então fez a Madonna de Sistina. Uma imagem belíssima, e as Madonas são reproduzidas por dezenas de pintores famosos. Porque o que essa imagem suscita? O que essa imagem desperta? Quais sentidos essa imagem traz para você? Quais sentidos a imagem de uma mulher empinando o bumbum na beira de uma piscina traz para você? Quais sentidos a imagem de uma mulher com os seios à mostra traz para você? Quais sentidos a imagem de uma jovem de 25 anos com seu filho nos braços traz para você? Escolhas discursivas para se construir memórias. Gente, esse tema é enorme. Eu não cheguei nem a analisar ainda as matérias de 2012 com o julgamento, que aliás eu acho que vale até um outro vídeo um dia só sobre as análises das grandes reportagens que foram feitas à véspera do julgamento desse caso, na construção de narrativas. Arrisco a dizer
bem perigosas para a opinião pública, na véspera de um julgamento, as construções narrativas que foram feitas por vários veículos de comunicação. Mas eu nem vou falar disso aqui agora. Meu foco era realmente Elisa Samúdio, em discursos e imagens sobre ela, para que refletíssemos um pouco. A responsabilidade dos veículos de comunicação é grande na construção de memórias, na construção da opinião pública. E sabemos muito bem, né? Sabemos muitíssimo bem. Tem pano para manga para vídeo para a gente fazer aí para frente sobre discursos, né? De tudo que está acontecendo no Brasil. Mas o foco para as mulheres vai ser privilegiado aqui. Vai ter uma discussão sempre, espero, longa e contínua. Mas assim, 10 anos depois, esse caso mexe muito comigo, porque mexeu com uma, mexeu com todas, né? Deveria ser assim, sabe? As pessoas deveriam ficar indignadas sob a forma com a qual há um julgamento moral, uma desqualificação moral de várias mulheres, não foi só de Elisa, eu analisei várias coberturas, mas especificamente nesse caso, uma desqualificação moral. Não é nem sutil, há uma declarada tomada de posição moral sobre Elisa, que a mata várias vezes. A sua memória é vilipendiada várias vezes. Eu termino a tese dizendo assim: Elisa Samúdio e Dana de Tefé não têm uma lápide. A ação de seus algozes foi tamanha que eles não revelaram o que foi feito com os restos mortais. Quiseram, assim, que as duas mulheres desaparecessem sobre a face da terra. Materialmente, conseguiram. Mas uma coisa os dois crimes não puderam e não poderão eliminar. É nas imagens de lembrança que Dana e Elisa estão vivas. Contemporânea de Elisa, não quero escrever o seu epitáfio. Apenas dedicar um outro discurso à sua memória. É isso. A despeito de todos os julgamentos, queria apenas que ela fosse respeitada. Foi o que eu pude fazer. Obrigada por estarem até aqui. A gente se vê.